Na aula passada, minha caneta aqui está viva, nós tínhamos desenhado um sisteminha assim. Aqui eu tinha a parede. Aí eu colocava uma mola, uma massa, outra mola, outra massa e outra mola. Quase não coube, né? Essa mola eu vou chamar ela de K10, essa de K12 e essa de K20, né? 0 é a parte que não se mexe. Aí, essa massa aqui, a distância que ela anda a partir da posição de repouso é x1. Dessa massa 2, nós vamos chamar de x2, fica mais fácil, né? Essa é a massa 1 e essa é a massa 2. E agora nós vamos fazer a famosa segunda lei de Newton, né? Força igual a massa vezes aceleração. Eu, para imaginar isso, eu sempre imagino como se eu tivesse empurrado um pouquinho para cá. Se eu empurro o x1 um pouquinho para lá, eu vou ter aqui uma força que eu vou chamar, né? Olha, ele já faz até uma seta, né? Essa é uma força que a mola vai puxar para cá, né? Da mesma forma, essa mola 1, 2, né? Se eu empurrar ele um pouquinho para cá, vai puxar para cá. E essa mola 1, 2, né? Imagine que eu empurrei só x1 para lá, mas x2 andou menos, né? Porque a mola vai dar uma amortecida. Então, essa mola aqui, ela vai empurrar esse um pouco para lá. Né? Se empurrou um pouco para lá, essa mola aqui, ela vai empurrar um pouco para cá. E até aí, acho que é bem fácil de entender, né? Sim. Agora, eu vou fazer aqui para a massa 1, né? Todas as minhas continhas para a massa 1. Força igual a massa vezes aceleração. Bom, a M1 vezes a aceleração é igual à força resultante. Né? Eu coloquei pontinho, né? Fica mais fácil fazer pontinho aqui. A força que é feita para lá é Kx. Então, K10 vezes x1. Eu achei essa força em módulo, tá? Na verdade, essa força, ela aponta no sentido negativo, então eu vou colocar um menos. Essa força de K também aponta no sentido negativo, então ela é menos Kx também. Só que essa mola, ela vai encolher x1 menos x2. O x1, né, imagine que se ela tivesse parado, seria só x1, mas vai empurrar um pouquinho de lá, vai ser vezes x2. Eu acabei de fazer o balanço de forças na massa 1. Eu vou fazer o balanço de forças agora na massa 2. Vamos ver se cabe aqui do ladinho. Fazer com outra cor. Agora, massa 2. Cor linda, né? Então, na massa 2, eu tenho uma força positiva aqui, que é a força da mola. K12, que multiplica... Bom, essa mola, ela tem... O que vai fazer ela fazer força é o quanto ela vai se distender. Ela vai se distender x1 menos x2, né? x1 vai ser maior do que x2, porque eu estou imaginando que eu estou aplicando uma força, né? Imagine que eu aplicasse só uma forcinha inicial aqui para deslocar essa mola. É essa a metodologia que eu tenho, né? Se eu aplico uma forcinha aqui, esse x1, né? Ele, desse ponto aqui, ele vem para esse ponto, né? Ele sai do zero para vir para esse ponto aqui, que sabe Deus quanto é, que eu estou chamando de x1. E, naturalmente, esse aqui vai se deslocar um pouquinho menos, né? Que eu estou chamando de x2, né? Esse aqui é o ponto zero para x2, esse é zero para x1, né? E esse outro aqui eu não sei. Isso é uma interrogação.
Bom, no que eu trago esse um pouquinho para cá, essa mola vai querer puxar de volta, essa vai empurrar, né? Essa vai empurrar para cá. E de fato, essa força aqui, ó, tem que ser exatamente igual a essa força aqui, né? Eu até vou dar uma olhadinha, né? Se elas são iguais, ó. Aqui, elas são iguais. Elas são exatamente iguais. Claro que ação e reação, elas apontam em sentidos opostos, né? Que faz todo sentido. E agora eu vou espremer essa, né? Porque ela vem um pouco para cá, ela é espremida. Então aqui é menos K20. E essa mola ela vai apenas ser espremida de X2. Tudo isso aí é massa vezes aceleração. Massa 2 vezes aceleração. E agora eu já posso montar um sisteminha com relativa tranquilidade, né? Vamos montar aqui embaixo. Então faz um traço aqui. Vou pegar outra corzinha. Vou pegar aquela cor preta de novo. E agora eu tenho que x1, 2 pontos, é igual a... Vai ser tudo isso aqui dividido por M1. Então vou dividir tudo por M1. Tudo isso aqui dividido por M1. Aqui em cima, eu vou ver o que multiplica x1, tá? O que multiplica x1 são esses dois. Então, eu posso escrever assim, x1, que multiplica menos K10, menos K12. Mais x2, bom, x2 só multiplica K12, menos K12. Essa é a equação diferencial que eu tenho para a massa 1. Né? Só que a equação diferencial da massa 1 depende do x1 e do x2. Eu vou precisar de mais uma equação. Agora eu vou fazer para a massa 2. Né? Para a massa 2 também eu tenho que x2 derivado duas vezes, né? Que é a aceleração. É tudo isso aqui dividido por M2. Lembrando que o nosso assunto é sistema de equações diferenciais, nada mais justo, né? Agora, o que é que multiplica x1 ali em cima? Bom, x1, eu dou uma olhadinha. X1 está multiplicando K12. K12. Então, K12. X1 positivo multiplica K12. E X2? Bom, X2 está multiplicando menos K12 menos K20. Né? Ó, aqui e aqui. Estranho que aqui deu 2 negativo e aqui um positivo. E lá deu, né? Parece que não deu bem certo. Né? Não deu o mesmo padrão. Vamos dar uma conferida. Né? O que multiplica X1? Menos K10 menos K12. O que multiplica X2? Não é menos K12, porque é menos com menos que vai dar mais. Ó. A gente já fica ligado numa simetria aqui, já para não errar. Se a gente não tivesse pensado, né? Nisso nós já teríamos errado. Agora monta-se o sistema, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui... Não, eu vou pensar diferente. O nosso sistema é sempre do tipo assim, x' igual a AX, né? Ou x ponto igual a AX. Né? A gente está trabalhando com ponto, continua com ponto. X ponto igual a AX, e não é x 2 pontos igual a AX. Né? Do jeito que está aqui, né? Ele está x 2 pontos igual a AX, mas não é isso que eu quero. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer primeiro que x1 derivado
é igual a V1. Isso, né? A derivada do espaço é a velocidade. E a derivada da velocidade é igual, agora eu coloco tudo aquilo lá. Menos K10 menos K12, que multiplica x1, mais K12, que multiplica x2. Tudo isso aqui dividido pela massa 1. Algo muito semelhante, eu vou fazer aqui o lado. Eu vou colocar aqui para baixo. Não, colocar aqui do lado para a gente conseguir enxergar, né? x2 pontos igual... x2 ponto, né? Igual a V2. E agora, V2 derivado é aceleração, tudo sobre M2. Agora, eu vou colocar na mesma sequência, vezes x1 e vezes x2, que eu vou querer fazer uma matriz, né? Então, K12, que multiplica x1, mais menos K12 menos K20, que multiplica x2. Eu diminuí a ordem da minha equação diferencial, mas inseri mais duas equações. Então, eu tenho 4 equações e 4 funções, né? Como se fosse um sistema de 4 equações e 4 incógnitas. Eu posso começá-lo assim, eu começo só lembrando que a forma geral dele, né? É x ponto é igual a uma matriz de transformação vezes x, né? Tem tudo a ver com a álgebra linear. Então, eu vou começar com esse primeiro aqui, ó. E sempre lembrando que a nossa ordem, né? Ian, até vamos pensar aqui nesse vetor x, ó. Esse vetor x, eu vou pensar na ordem que eu quero ele. Eu posso colocá-lo assim, ó. x1, x2, v1, v2, né? Esse é o vetor x. x1. Vetor de deslocamento, né? Deslocamento 1, deslocamento 2, velocidade 1 e velocidade 2. Tá? E eu vou fazer isso aqui embaixo agora, ó. Então, x1, x2, v1, v2. Isso aqui é derivado, né? Que é esse xão. É igual a uma matriz enorme A. Aqui é muito perigoso a gente se enganar, tá? Vezes a mesma ordem, x1, x2, v1 e v2. Aqui que é o perigo da gente se enganar, parece tão bobo, mas essa ordem precisa ser a mesma que essa. Senão vai dar errado. Bom, se eu quero pegar essa fórmula x1 igual a v1, né, então eu vou dizer que é 0, 0, 1 e 0. x1 ponto é igual a v1. Professor, com licença, uma dúvida que eu tenho, não sei se alguém tem, mas por que ele vai ficar 4x4? Eu estava com dificuldade que a minha ficou 4x2. Ela vai ficar... Sim, é porque a nossa matriz, a matriz original, né, ela era x2 pontos igual a ax. E eu não sei resolver equação diferencial de segunda ordem em sistemas de equações, e só sei resolver de primeira ordem. Então, eu separo um de segunda em 2 de primeira, né? Perceba que aqui, ó, para eu não ter de segunda ordem, eu fiz uma substituição de variáveis, né? Eu chamei o x1 2 pontos de v1 ponto. Ah, te entendo, porque se a gente só isolasse os valores, tipo, aí a gente ia ter um sisteminha, com esse sistema eu acho que ia dar de quarta ordem ainda, ia ficar superior o negócio. E aí ia complicar, sim. Não, entendi. Então agora, aqui também eu sei que x2 pontos igual a v2. x2 pontos igual a v2, então é 0, 0, 0 e 1. x2 pontos igual a v2.
Agora, V1 ponto é igual a menos K10, menos K10, menos K12, x1, K12, x2. E daí ele não depende mais da velocidade, né? Porque a aceleração, ó, depende só da posição. A mesma coisa eu vou fazer para o lado de lá, né? A aceleração que depende só da posição. Então aqui vai ficar K12 e aqui menos K12 menos K20, né? E daí não depende da velocidade. É essa matriz aqui, né, que eu vou ter que achar autovalores, autovetores para resolver esse sistema de equações. Agora ficou claro, né, Ian, que eu tenho x ponto igual a vezes x. Sim. Não tem que colocar os pontos no V ali? Que é a aceleração. Eu coloquei o ponto na matriz inteira, tá? Ah, tá, nem percebi. Eu coloquei o ponto, né, daí já acredito que tá, né, fazer um pontão aqui, ó, daí já fica para a matriz inteira. Muito bem, e daí eu fui fazer um programa, claro, não quero fazer tudo isso na mão, né? E eu já aproveitei e fiz com o amortecedor, mas eu coloquei o amortecedor igual a 0, né? Aqui eu tenho os Ks que eu defini, as massas, depois a gente escolhe, e as posições iniciais. Eu coloquei apenas como a posição inicial 2 né? Então aqui tem a posição da massa 1, da massa 2, velocidade inicial da massa 1 e da massa 2. Por isso que são 4, né? São duas massas, então eu tenho a condição inicial na posição e na derivada da posição. E aqui eu tenho aquela minha matriz. Eu creio que vocês conseguem enxergar bem ela aqui, ó, 0, 0, 1 e 0. Foi o que nós fizemos. 0, 0, 0 e 1. Depois eu coloquei aqui você lembra que eu tenho que dividir por M1 sempre o valor, né? Ó, tá exatamente o K12 aqui, né? E aqui, do lado de cá, para nós estava 0, né? Nesse trecho todo aqui estava 0, né? Nesses dois e nesses dois de baixo que eu não consigo selecionar. Estava 0 porque não tinha amortecedor, tá? Aqui também vai estar 0, né? Vai virar 0 porque eu coloquei o amortecedor igual a 0. Já quis fazer mais completo. Aqui tem a matriz A, que vocês conseguem ver, né? Daí depois eu encontrei aqui, por esse comando, né? Ó, isso aqui não é difícil de decorar, ó. Linear algebra.eigen, né? Eigenvectors, eigenvalues. Esses são autovalores e autovetores em inglês. E esse comando aqui, né? O NP, vocês sabem que é a abreviação do NumPy. Eu consigo a matriz D, que são os autovalores, e a matriz P, que são os autovetores. Aqui eu coloquei a matriz P. Naturalmente, os autovetores e autovalores, eles podem dar complexos, e foi o que deu aqui, né? Deram números complexos. Vejam que isso pode me parecer um pepino, né? E eu tenho que dar um jeito de resolver isso aí, né? Como é que eu resolvo um sistema linear complexo? Exatamente da mesma maneira do não complexo. Tá? Só que é mais fácil daí no software, né? Vocês lembrem-se que nós tínhamos isso aqui, ó, x ponto igual a AX. Eu só sei resolver se essa matriz aqui for diagonal, né? Só que essa nossa matriz, ela está longe de ser diagonal. Tem um jeito de transformá-la em diagonal. Tá? Você reescrever essa matriz aí, A, como sendo P de P na menos 1, né? Toda matriz, ela pode ser toda matriz que tenha
que tenha determinante diferente de zero, né? Você pode escrevê-la desta forma aqui, A igual a P vezes D vezes P na menos 1. Aqui eu coloco X e aqui eu coloco X ponto. Tá? Então, essa matriz A é exatamente essa daqui. Se eu passo esse cara para o lado de lá, ele vai ficar P na menos 1 vezes X. Aliás, eu vou multiplicar por P na menos 1 dos dois lados, que é mais fácil de entender, né? P na menos 1 vezes X, ponto. Esse P na menos 1 é uma matriz constante, porque o P é constante, né? É igual a D vezes P na menos 1 vezes X. E agora eu vou mudar o meu sistema de coordenadas, né? Eu vou chamar esse cara, esse P na menos 1, posso passar para dentro, porque é constante, né? Daí eu tenho y' igual a D vezes y. Sendo que você disse que y, né, é igual a P na menos 1 vezes x. Né? Y igual a P na menos 1 vezes x. Ou seja, x igual a PY. Tá? X é aquilo que a gente entende, né? Que são as posições e os deslocamentos. O y é a mesma coisa, só que em outro sistema de coordenadas, né? Seria o equivalente a transformar de coordenada cartesiana para cilíndricas ou esféricas, né? É mais fácil esse sistema em y de resolver, porque no sistema em y você vai ter um sisteminha assim, y1, y2, y3 e y4, né? Ao invés de x1, x2, x3 e x4, né? Ou x1, x2, v1 e v2, que é a mesma coisa. Isso vai ser igual a lambda1, 0, 0, 0, 0, lambda2, 0, 0, 0, 0, lambda3, 0, 0, 0, 0, lambda4, vezes y1, y2, y3, y4. Vou colocar um ponto aqui em cima. Esse é muito fácil de resolver, porque são 4 equações independentes. Então, se você pega, por exemplo, a primeira linha, você tem que y1 ponto é igual a lambda1 e y1. É fácil de achar quanto que vale a função y1. A função y1 é C1 vezes E na lambda1t. Da mesma forma, a função y2 até y4. Então, você encontrou a solução aqui. Né? A solução é matriz y, né? Matriz y é igual a uma matriz de constantes vezes E elevado na matriz D, ou lambda, né? Vezes T. Você encontrou a solução em y. Fica mais fácil se a gente pensar de uma por uma agora, tá? Então, coloca aqui y1, y2, y3 e y4. Isso é igual a C1E na lambda1t, C2E na lambda2t, C3E na lambda3t e C4E na lambda5t. Fica bem fácil, não fica? Bom, mas a solução que eu quero é em x, não em y. Tá? Então, eu vou fazer P vezes y. X, que é a minha matriz da solução, né? Eu até vou ter que ver qual que é a ordem do x, que eu não estou bem lembrado. É x1, x2, v1, v2. Então, x1, x2, v1, v2, ou x3, x4, se quiséssemos, né? Isso aqui é igual a matriz x, que é igual a P, a matriz P, que é a matriz dos autovetores, vezes y, vezes a matriz y. A matriz y nós temos aqui em cima. Então, x, que é a solução que nós queremos, é igual a
a matriz P vezes a matriz C vezes, vai ser uma matriz também, né? E elevado a dt. Vou colocar aqui uma matrizona. E agora, a partir das condições iniciais, né, que são quando em t igual a 0, isso aqui tudo vira 1, né? Vira matriz de identidade, né? Coloca I de identidade, né? Eu consigo achar a matriz das constantes. A matriz das constantes é a matriz x0, né, vezes essa daqui inversa. É o que eu fiz aqui. Tá? Veja que eu fiz a matriz P inversa vezes a matriz x0. E aí eu encontrei a matriz das constantes. Vamos voltar aqui, ó. Então, eu substituo isso aqui é quando eu tenho a condição inicial. Vou escrever x0. P na menos 1, multiplico por P na menos 1 dos dois lados, né? Vezes x0 igual à matriz das constantes. Foi o que eu fiz no programa. E eu achei as constantes. E tudo número complexo. Eu posso ver bem aqui que são todas números. Não, isso aqui é um número complexo, né? A parte real é praticamente 0, né? Porque vezes 10 dá menos 16. Posso considerar até que é um erro numérico, isso aí de tão pequenininho que é. Eu tenho, garantidamente, eu tenho a parte imaginária. Se eu quero só a primeira constante, eu digito C0. Se eu quero a segunda, eu digito C1. Né? Aqui só foi para eu enxergar só a primeira constante aqui. E agora é que eu vou ver a minha solução, porque se eu tenho C, eu tenho a solução. Agora, basta eu dizer que o meu x1, x2, x3 e x4, isso aqui é x1, x2, x3 e x4, é igual a P vezes o C, eu tenho o P e o C, né, vezes o E elevado no dt. Eu simplesmente vou colocar um caminhão de pontos, né, vou fazer de 0 até 10 segundos, de 0 até 100 segundos e descubro todos os x correspondentes. Criei o vetor t aqui de 0 até 20 segundos, 200 pontos. Aqui eu criei um vetor y, veja que eu não estou nem calculando o x direto, poderia ter calculado, né? Estou dizendo que o y é c vezes e na dt. Criei todos os vetores y. Daí depois, para achar os x, eu multiplico p e y, porque x igual a py, nós definimos isso. E eu só peguei a parte real, tá? Só peguei a parte real dessa multiplicação. Voltando aqui, ó, x igual a py, nós fizemos isso, ó, x igual a py, tá? E só peguei a parte real para fazer o gráfico. Eu poderia só ter pego a parte imaginária, só que isso não faz muito sentido. Tá? O fato é que a solução deu uma combinação linear entre uma parte real e uma parte imaginária. E eu vou pegar só a parte real que eu consigo entender o que é. E aqui eu tenho os deslocamentos. Né? Vou pegar só a imaginária para ver o que dá aqui, ó.
Mas, professor, a Oi. imaginária em si, ela ainda faz parte do resultado, né? Não tem o que fazer. Faz, exatamente, ela faz parte, né? Mas nós estamos interessados apenas na parte real da solução. Ela é uma combinação linear, tá? Eu não sei interpretar o que vai dar a parte imaginária, mas é a parte real que vai... né? É que eu ia perguntar daí se o resultado em si seria as duas juntas, mas... O resultado sim, tipo, claro que graficamente também, tipo... Eu vou fazer aqui só imaginária para ver, agora nem me passou pela cabeça antes de fazer só imaginária. Vamos ver o que ele faz. Ele disse que o NP não estava definido porque ele fez primeiro sem executar esse DK, né? Manda executar de novo, ele já vai... Ó. Virou uma verdadeira bagunça, ó. A imaginária deu 0, Depois de todas as contas que nós fizemos, né? Você consegue ver que a parte imaginária deu 0. 1 vezes 10 dá menos 17, é isso aqui, ó. Isso é um erro numérico, concorda comigo? Então, a imaginária deu 0, e só que se eu não falar que eu quero apenas a imaginária, ele não vai conseguir fazer a real, ele não vai fazer o gráfico, tá? Mas se desse imaginária, a imaginária faria parte da solução também. Mas a gente acabou de ver que a imaginária deu 0 e essa é a solução. E o que eu interpreto daqui? Eu interpreto que a posição inicial da massa 1 é 2, conforme nós dissemos que era mesmo. Que a posição inicial da massa 2 é 0, conforme nós dissemos mesmo. A gente não fez o gráfico das velocidades, poderíamos ter feito. E aqui eu vejo como a massa 1 e a massa 2 se comportam ao longo do tempo. Eu consigo verificar, nós vamos aprender ferramentas hoje, que elas vibram em 2 frequências. E aqui estão as frequências de vibração delas, né? Eu não consigo ver bem aqui, mas a gente já vai ver. Se eu escrever aqui... Eu vou dar um zoom até 2 Hz aqui, porque aqui eu não dei zoom. Tá? E daí vão aparecer mais marcadores ali. Ponto X-limit. De 0 até 1, eu acho que nem vou fazer de 0 até 2, vou fazer de 0 até 1. E agora eu percebo que uma frequência de mais ou menos 0,3 Hz, que elas gostam de balançar, e outra de 0,65, mais ou menos, aqui no olho, né? Elas balançam nessas 2 frequências. Né? Então, 0,3 e 0,65. Eu vou colocar outras massas e outras molas para ver o que isso fica. Tá? Vou tirar esse zoom. E vou lá para cima. Eu vou colocar as massas agora todas iguais. E as molas todas iguais. Vamos ver se aparecem 2 frequências ou uma frequência só. Apareceu 2 frequências. Sim, apareceram 2 frequências. E todas abaixo de 1 Hz, né? Será que com massas mais pesadas a frequência seria maior ou menor? Eu acho que menor, porque uma massa mais pesada é mais difícil de levar para os 2 lados, né? Então vamos colocar uma massa maior aqui. Vamos colocar a massa aqui de 20 quilos, 2 massas de 20 quilos. Eu acho que a frequência vai ser... Não, a frequência vai ser menor ainda. Não, desculpe, é o contrário. Vamos colocar a massa pequena e a mola maior. Agora eu acho que a frequência vai aumentar porque uma massa mais leve é mais fácil de balançar do que uma massa pesada. Ainda mais com uma mola mais forte. Vamos lá dar uma olhadinha. Eu vou colocar mais pontos porque aqui ficou meio bicudo e tal, né? Vamos colocar aqui uns 20 mil pontos. É o computador que faz conta mesmo, não somos nós, né?
Agora ficou bem mais arredondinho. Eu vejo duas frequências aí mesmo. E o que acontece é que aqui está difícil de ver. Eu vou fazer um zoom de novo, né? Vou colocar de 0 até 10 Hz. Aqui eu percebo em torno de 2 Hz, algo balançando em torno de 1 Hz. Eu vou fazer agora esse zoom até 4. Em torno de 1, alguma coisa Hz, e em torno um pouquinho abaixo de 2 Hz. Balançando. E as duas massas estão balançando uma em cima da outra, né? Que eu não vejo o segundo gráfico. Para ver o segundo gráfico, nós poderíamos fazer o seguinte aqui, ó. Line style igual a dashed. Agora você consegue ver que tem uma linha em cima da outra. Tem azulzinha ali debaixo, né? Você pode agora mudar, por que não? Vamos mudar, vamos colocar aqui uma massa de 1 e executar tudo de novo. Olha que doido que ficou isso, né? Mas aqui eu vejo também duas frequências bem específicas, né? Em 1,2 mais ou menos e um pouquinho abaixo de 2,5 Hz. Então eu vejo que tem duas ondas sobrepostas aí. Eu acho isso muito legal. Claro que aqui esses valores agora não batem mais com o que nós colocamos, né? Eu coloquei no título os valores, mas é um programinha que está disponível, né? E que a gente consegue fazer modificações. Professor, tem aquela frequência angular lá, que é a tensão da mola dividido pela massa? Aí eu teria, na verdade eu fiz ela em Hertz, se eu quero a angular, né? Isso aqui eu não expliquei como eu encontrei ainda esse gráfico aqui debaixo, né? Se eu quero a angular, eu vou ter que fazer outra coisa aqui, ó. No lugar dessa frequência eu vou multiplicar por 2π, tá? Se eu multiplicar por 2π aqui, aí você vai ter a frequência angular, tá? Só isso. Mas eu não expliquei como encontrar ainda essas frequências, tá? Mas vamos descobrir isso hoje, né? Eu acho isso fundamental, descobrir como encontrar essas frequências. Então, nós vamos dar um pulinho aqui no quadro branco, né? E tentar lembrar como é que eu encontro, se eu tenho um vetor aqui, por exemplo, 4 e 3, né? Esse é o vetor. Como eu encontro a projeção dele sobre o vetor I, né? 1 e 0? Fazer resultante. A projeção, né? O quanto que ele está deitado sobre... Ah, ele, não, entendi né? errado, verdade. Entendeu bem errado, né? Sim. Então, o que dá... Você sabe que é 4 essa projeção, né? Sem fazer conta, né? Agora, e se fosse fazer conta? Bom, você faria 4 e 3, produto escalar com 1 e 0. Daí, você pensa que tem essa componente 4 aqui, né? Você tem um comprimento 4, mas que não aponta em direção nenhuma ainda, né? Daí você faz isso aqui de novo vezes o vetor 1 e 0. Daí você vai encontrar, com todas essas contas aqui, você vai encontrar o vetor 4 e 0. Poxa, Ângelo, que complicação. Você complicou uma coisa simples? Não sei. O que eu posso fazer agora é dizer para vocês, e se não fosse aqui, se fosse sobre o vetor 2 e 0, aí talvez essa complicação valeria a pena, né? Quer ver? Se você faz o produto escalar de 4 e 3 com 2 e 0,
você vai encontrar 8. Encontra 8. Tá? E se você fizer 8 vezes esse vetor 2 e 0, ao invés de encontrar 4 e 0, que é o que a gente queria, você vai encontrar 16 e 0. Então não é tão fácil assim de achar a projeção. A minha sugestão é a seguinte, né? Que a gente só pense um pouquinho. Eu tenho o vetor 4 e 3. Sem dúvida, eu vou ter que fazer a projeção sobre essa direção. Bom, só que essa direção unitária. Então, você vai fazer sobre 2, né, vezes o 2 e o 0, que já está errado. Mas aí você tira o módulo desse vetor. Aí já ficou bom. Tira o módulo. Porque aí você já fez vezes o versor, que seria o vetor i, né? E aí você vai ter que multiplicar tudo isso aqui pelo vetor i. O vetor i é esse cara aqui. Vetor unitário. Agora ficou legal. Então, se eu quero uma projeção, né? Se eu quero a projeção desse vetor nessa direção, eu pego o vetor, né? Eu multiplico por aquele que eu quero projetado, né? Faço o produto escalar, depois multiplico por aquele e divido pelo módulo ao quadrado. Vocês se lembram de uma fórmula assim, ó? Projeção de U sobre V. Né? Não era U escalar V, né? U escalar V, vezes V, tudo isso aqui dividido pelo módulo de V ao quadrado. Tinha uma formulinha assim, não tinha? Então, nós vamos fazer isso para funções também. Uma função projetada sobre a outra. Vai ser o produto escalar de duas funções dividido por um módulo. Que louco, né? Vamos tentar fazer isso? A álgebra persegue, pô. Mas se persegue, né? Então, eu vou pegar a função seno de x, e vamos dizer que seno de x a gente sabe que lá no círculo a gente até consegue fazer algo assim, né? Ou desenhar o círculo primeiro. Eu sei que isso aqui tem ferramenta para desenhar círculos perfeitos, o seu Ângelo que não sabe usar. Mas aqui eu tenho o círculo trigonométrico. Agora, aqui eu meço os senos e aqui os cossenos, né? Então, eu até consigo imaginar que eles são perpendiculares, não? Parece, né? É muito louco. Agora eu faço isso aqui, ó. Vamos fazer o produto escalar do seno de x com o cosseno de x. Isso é um produto escalar, né? Componente vezes componente. Tem infinitas componentes. Eu talvez até faça com finitas, né? Vamos fazer aqui no Excel. Aqui eu tenho o produto escalar é definido por uma integral, né? A minha função ela é trabalhada na álgebra linear, como bem diz o Ian, que parece que persegue, como um vetor. Então vou colocar x, seno de x, e aqui cosseno de x. E eu vou variar ele num período. De 0 a 2π, de menos π a π, não precisa mais, né? Então vou começar com menos π. Menos π. E aí, eu vou imaginar que eu preciso dos 10 pontos. Agora, eu não sei se divido por 10 ou por 11. Eu vou pensar agora. Eu quero fazer o gráfico tipo de menos π até π. Vamos supor que eu queira dividir isso em n pedaços. Então, colocar 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Então, aqui eu tenho o pedaço 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse delta aqui, eu vou chamar de delta. Bom, eu tenho 10 pontos. Então, é 2π a diferença. Se eu tenho 10 pontos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou dividir pelo número de pontos menos 1. Tá? Vamos ver se está certo esse meu raciocínio. Eu vou chamar aqui de delta. É igual a 2 vezes π. Se eu quero um delta de 10, eu vou dividir por 9. Igual a esse mais esse valor aqui. Quero 10 pontos. 2π terminaria aqui, ó. Tá certinho, deu certinho. 3 de menos π a π, né? Tá certo? Né? De menos π a π. 3.14 é π. Né? E aqui eu tenho o 10, né? Vocês conseguem ver aqui embaixo, bem pequenininho, contagem 10. Agora, igual a seno, tem que escrever sen mesmo em português. Seno desse cara aqui. Igual a cosseno desse cara aqui. Vou fazer o produto escalar, né? É como se cada um desses fosse uma componente. Então, aqui eu vou fazer o produto escalar, ou o produto interno, é o nome mais correto. Igual a esse vetor, a componente desse vetor, vezes a componente desse vetor. Aí eu faço todas elas e no final eu somo. É a soma do produto das componentes, né? É isso que é um produto escalar. Deu zero? Deu zero. Isso quer dizer que seno é perpendicular a cosseno? É. Tá? Eu vou fazer mais uma conta aqui, para vocês não me chamarem de picareta. Se é perpendicular vai ser bom porque nós vamos poder fazer como nós fazemos com os vetores, né? Uma função em cada eixo. Vou fazer aqui de menos π até π, um período completo, de seno de x vezes o cosseno de x. Deu zero. Não convencido, eu vou fazer um gráfico, porque isso aí para mim não está me cheirando bem. Eu vou fazer o gráfico de seno de x vezes cosseno de x. Seno de x vezes o cosseno de x. E vou fazer de menos π a π. Então, vou colocar de menos 3.2 até 3.2. Agora pensa na área, né? Essa área é igual a essa é a soma das áreas da zero, se eu considerar as áreas negativas, né? Que interessante. Bom, eu sei que dois vetores iguais, o produto escalar não pode dar zero. Dois vetores iguais têm que ser paralelos, né? Então, vou fazer dois vetores iguais aqui. E, de fato, a área sempre é positiva, né? E eu vou ver qual que é... aqui deu π. Então, está fazendo sentido. Está fazendo sentido. Aonde que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar no seguinte: assim como eu represento um vetor
em função dos vetores unitários, será que eu consigo representar uma função em função de funções unitárias, de uma soma de funções unitárias? Isso seria legal. Esses três vetores são perpendiculares, né? E eu faço uma combinação deles para achar esse vetorzão. Será que com funções eu faço a mesma coisa? Bom, eu vou ter que pensar um pouquinho mais. Aqui em azul eu tenho uma função seno. E aqui em vermelho eu tenho o produto interno da função seno pela função seno. Tá? Aqui eu escrevi, ó, seno, na verdade é seno vezes seno, tá? Então, de fato, dá meio aqui. Esse produto interno de seno por seno. Consegui entender. Seno vezes seno dá meio a média. Faz sentido, não dá zero, né? Se eu fizer o valor médio aqui do seno quadrado, né? Dá meio. Agora, se eu fizer 3 vezes seno, vezes o seno. Veja que agora, nesse segundo caso aqui, eu estou fazendo, vou escrever aqui embaixo, ó, 3 vezes o seno de x, tá? Eu estou multiplicando ele pelo seno de x, né? E fazendo a integral, né, de x. Tá? E isso aqui eu estou integrando num período inteiro, ó, de 0 até um período, né? E depois eu estou fazendo 1 sobre t. Isso aqui é uma forma de encontrar uma média, tá? O que é a média, se não é a somatória dos valores dividido pela quantidade de valores, tá? Então aqui eu estou fazendo o produto escalar das duas funções, né, e tirando a média. Deu 1,5. Eu acho que eu vou ter que fazer isso aqui mais devagarinho, porque isso não está tão claro. Vamos fazer mais um aqui, ó. Primeiro, a definição da média de qualquer função, ela é dada por uma fórmula, tá? De qualquer função, não é tão fácil assim achar a média, né? Então, você é 1 sobre t vezes a integral de 0 até o período da função, vamos colocar aqui f dt dt. Isso é uma forma de achar uma média. Eu vou achar a média de uma onda senoidal pura, que é 0 agora. Vou fazer de 0 até 2π, que seja, de 0 até 2π, do seno dt dt. E aqui eu tenho que colocar ainda 1 sobre o período para ter a média. Olha aqui, ó, deu 0. Vezes 10 dá menos 17 é 0. Eu consigo entender que, graficamente também, que a média dessa função só pode ser 0, né? Dá uma olhadinha para ela aqui. A média dessa função só pode ser 0, não pode ser outro valor. É só olhar para ela que o valor médio dela é 0. Da função cosseno, o valor médio... antes de fazer lá, qual que será que é a média do cosseno? Também é 0, é só olhar para a função que é 0. Vou escrever aqui cosseno. Só pode ser 0. 0. Agora eu vou fazer do cosseno ao quadrado. Primeiro aqui. Notadamente não vai ser 0, porque só vai ter valor, né? Aqui eu consigo ver que a média dá 0,5. Um valor aqui na metade. Vamos fazer? Se fizer na integral, vai ter que ser a mesma coisa, 0,5.
Ele varia entre 0 e 1, e não mais entre menos 1 e 1. Interessante agora é a gente fazer outras, né? Vou pegar uma função aqui muito doida. Tá? Vou escrever aqui. F de t, agora não vai ser seno de t, eu vou colocar duas funções aqui. Igual a, vou colocar 10 ou 3. 3 vezes seno de t. E agora eu quero achar o valor médio do produto escalar de f de t por seno de t. Olha aqui, eu achei a metade daquele valor. Então eu vou colocar sempre o dobro que vai dar certo, ó. Isso que eu achei, eu poderia colocar também essa função aqui, ó, no gráfico, né? F de t vezes, só f de t, desculpe. Então, eu quero achar o quanto dessa função tem a componente seno. Ele disse 3. 3. Se eu aumentasse aqui para 10, aqui eu estou encontrando a projeção. Qual que era a fórmula da projeção? E vamos se lembrar, nós colocamos ela aqui no quadro. A projeção. O vezes V vezes U sobre o módulo de U. Isso, U escalar V sobre o módulo. Depende de qual que você está projetando. Então vamos fazer assim, ó. U, eu vou chamar um de U e o outro de V, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o U de T, né? U de T. E o V de T é igual a seno de T. Agora, integral de 0 até, vou colocar de 0 até 2π, de U vezes V. U de T vezes V dt. dt. Posso colocar um igual aqui, mas esse 31 não tem nenhum valor assim significativo, porque eu tenho que dividir ele ainda por quanto? Pelo módulo ao quadrado do V? Pelo módulo ao quadrado. De qual você está projetando? Está projetando U ou V? Estou projetando U sobre V. Né? Então é U ao quadrado, não? Então, V vezes V é a mesma coisa que V ao quadrado, né? E o que eu encontrei aqui? 10. Só falta multiplicar pelo seno de t, então é 10 seno de t. Pô, que legal, então eu consigo projetar uma função sobre a outra. Eu vou colocar aqui outra coisa, cosseno aqui, a projeção vai ter que ser 0. 0. E se eu colocasse aqui 10 seno de t mais 3 vezes seno de 5t. Só achou o 10, porque eu só fiz a projeção sobre o 10. Mas imagine que se a minha projeção fosse sobre o 5t. Só achou o 3. Então eu consigo encontrar as componentes seno e cosseno da onda. E eu sei que seno é perpendicular a cosseno, isso eu já sei. E te digo mais, o seno de 5t é perpendicular ao seno de t, tá? Mais uma coisinha aqui, ó. Se eu for fazer aqui isso é fácil de ver também, até graficamente, tá? Acho que fica até melhor. Eu vou comparar o seno de 5t com o seno de t. Tá? Aqui eu vou fazer o gráfico de seno de t e o seno de 5 vezes t. Não importa esse valor aqui, ó. Eu vou multiplicar os dois agora, tá? Vamos multiplicar os dois, porque a área
desses dois multiplicados, que vai ser integral. Quanto que vai dar essa área aqui? Não vai dar zero? A área vai dar zero. Tem área positiva e negativa, vai dar zero. Se você tem dúvida aqui também, ó, Ângelo, tu tá dando golpe. Então, você calcula a área de 0 até 2π. Tá, mas pro seno não vai dar zero de qualquer jeito se for 0 a 2π? Do seno, sim, mas do seno ao quadrado, não. Ah, tá. Mas do seno de t vezes seno de 5t, ó, deu zero aqui, ó. Se fosse seno de t vezes seno de t, daí não daria zero. Só não dá zero quando o número que está aqui na frente, né, o argumento é igual. Se o argumento for diferente, né, já dá zero. Bom, é tudo isso que eu fiz aqui. Né? E, por fim, eu digo que qualquer função periódica, ela pode ser escrita como uma soma de cossenos e senos. O problema é achar quanto, né? Achar esses AN e esses BN. Esse é o nosso problema. Também não é tão difícil assim, mas o problema é achá-los. Vamos descobrir uma técnica de encontrá-los. Vamos fazer, né? Não tem jeito. Então, eu estou dizendo, né, que qualquer função, ela pode ser escrita assim, ó, como um A0, né, que é um valor médio, mais um somatório de senos e cossenos. Aqui eu vou escrever AN cosseno de NX mais BN seno de NX. Porque os cossenos de NX e seno de NX, eles são perpendiculares. Tá? Então, eu estou... Aqui são as coordenadas dos vetores. Ó. São as coordenadas. Como se fosse x, y e z. Né? Só que aqui são infinitas coordenadas, porque tem o A0, A1, A2, A3, A4. Tá? Para o vetor cosseno de NX e seno de NX. Aqui fica fácil de ver que quando n é zero, né, você cai no A0. Então, em tese, você nem precisaria desse termo A0 aqui, né, porque e quando n é zero, essa parte, né, vale seno de 0 é 0. Mas deixa assim que é o padrão. Agora, como determinar esses coeficientes para uma função qualquer? Né? Você nem sabe a função, foi te dado um conjunto de pontos, muitas vezes. Aplica o produto escalar, ou o produto interno, né? Faz a integral de f de x cosseno de x dx. Se você integrou isso aqui vezes o cosseno de x dx, você vai fazer de todos os lados, né? Isso aqui vai ser igual a zero, né? Integral de A0, cosseno de x dx, mais integral da somatório do AN cosseno de NX cosseno de x dx. Mas, olha onde nós vamos parar, mas isso aqui vai ficar fácil já, vocês vão ver. Somatório de BN seno de NX cosseno de x dx. Já vou aumentar de tamanho de novo. Agora, eu só vou piorar um pouquinho antes as coisas. No lugar do x, eu vou colocar kx. Aqui também, ó. Kx. Aqui também. Kx. Aqui também. Então, eu integrei tudo e multipliquei por cosseno de kx. Ian, vamos fazer isso num período de menos π a π. Ok. Tá? De todos os lados.
Qual que é o valor médio do cosseno? Você me falou antes. 0. Sim. Seno vezes cosseno, não importa o que, são funções perpendiculares. Vai dar 0. E aqui só não vai dar 0, quando n for igual a k. Senão vai dar 0. Isso facilitou pra caramba. Então, agora você tem que a integral de menos π até π de f de x, que é a tua função, vezes cosseno de kx é igual a... O AN passa para fora porque ele é constante. Cosseno ao quadrado de kx de x. E agora você achou todos os teus termos A. Os teus termos A, né, vão ser essa integral dividido por essa integral. Então, vou colocar aqui, ó. Integral. Você está fazendo a projeção, é exatamente a mesma coisa. Ó. Você está pegando a função f de x, né, multiplicando pelo cosseno de kx de x, não pode esquecer do dx do lado de cá. Né? E dividido pela projeção, que é cosseno ao quadrado. Meteu integral só para provocar mesmo. Botou a integral só para provocar. Você fez a projeção no cosseno, pode fazer a projeção no seno. E o valor dessa integral aqui vai dar π, se você fizer. Vai dar π. Professor, esse estilo de projeção é para a gente conseguir o valor em área em si? Tipo, trabalha com integral ou não? O valor... Vamos pegar uma função, um conjunto de pontos qualquer. Tá? O que você... Eu vou ter que fazer. Vamos fazer isso aqui. Vamos... Mas o senhor entendeu a minha pergunta, né? Porque Entendi. quando a gente está trabalhando só com vetor, a gente está trabalhando, no caso, com a sombra, né? A projeçãozinha só de um vetor. Mas eu imaginei que quando a gente começa a mexer com integrações, no caso, a gente quer meio que subir um pouco de... Mas é a sombra dimensão. também. A gente quer a sombra também. A sombra da função no seno e no cosseno. Eu vou criar aqui uma função que não tem nada a ver com seno e com cosseno e vou representar ela como uma soma de senos e cossenos. Isso seria legal, né? Criar tipo uma função quadrada e representar ela por uma soma de senos e cossenos. Então vamos lá. Vocês conseguem ver o que eu estou digitando aqui? Ou está muito pequeno? Está um pouco pequeno. Dá para ver sim, dá para ver. Tá. Agora eu vou criar uma função quadrada. Tá? Talvez isso já tenha até pronto, né? Mas a gente pode criar, por que não? Né? Vamos criar. Eu vou começar com uma função seno e depois eu digo, se ela for maior do que 0,5, ela vai para cima, senão ela vai para baixo. Vocês já vão entender. T igual a np.linspace 0 até 10 segundos. Vou colocar aqui uns 1000 pontinhos. E agora y igual a seno. Claro que eu não quero uma função senoidal, né, Ian? Só estou digitando ela aí ainda. Eu só falo Ian porque eu sou o Ian, o único que vejo. Eu sei que tem mais gente aí na escuta. Só mais dois, né? Só o Guilherme e o João Vitor estão aí ainda. Agora eu vou fazer o gráfico. Para fazer o gráfico, eu vou ter que importar uma biblioteca aqui que faz gráficos, né?
E tem o gráfico do seno, mas não é isso que eu quero, tá? Eu vou dar uma de malandro aqui, ó. Y dos Ys maiores que 0,5, vou dizer que ele é igual a 1. O Python ele é muito bom para isso, tá? Agora vamos fazer esses aí de novo. Ó, já fiz uma onda quase quadrada, né? E agora, se eles são menores do que menos 0,5, ele vai ser igual a menos 1, não 1. Menos 1. E agora, não foi bem isso que eu queria, né? Não foi bem isso que eu queria. Mas eu já sei que isso aí não vai ser uma soma de seno, isso aqui não vai ser só um seno, só um cosseno. Né? Que tal eu achar agora a composição dos senos e cossenos que formam essa onda aí? Ele tá quadrado, tá muito pequeno, né? Mas ele tá... É uma onda, né? Que não é uma onda óbvia, né? É uma onda quadrada. Eu quero achar os senos e os cossenos que o compõem. Né? E usando aquela fórmula da projeção. Então, se eu fosse pegar a primeira fórmula, né? Se eu fosse achar o A1 é igual à integral da função vezes o seno de x. Então, a integral a gente vai usar o método dos trapézios aqui para fazer, tá? Então, da função, que é o y, vezes o seno de x. Eu quero saber o quanto dela está em cima do seno de x. Tá? Tudo isso aqui dividido pelo trapézio do seno de x ao quadrado. Seno de x ao quadrado. É muito louco que isso aqui funcione também para... Não só para vetores com setas, né? Eu tenho que colocar n, né? Porque é numpy.seno. X não está definido, claro, porque o que nós temos é t, não é x. E aqui eu já achei a componente A1, mas eu tenho a componente A1, A2, A3, A4, eu tenho várias componentes, né? Talvez eu tenha até uma componente B1, que é no cosseno. Eu vou fazer isso. Então vamos achar B1 aqui. Só que daí eu quero encontrar a projeção no cosseno. Vou ver se essa onda vai ter projeção no cosseno também, e não só no seno. E a antiga no seno. Ela tem um pouquinho no cosseno também. Só que eu tenho, não é numa frequência só, eu tenho em várias. Então eu vou ter que fazer um for aqui para fazer em várias. Então, for in range. Eu vou fazer aí uns 3, né? Tá bom. Agora eu vou fazer uma variável k de 0 até 3, tá? De 0 até 2. Aí eu vou encontrar os termos AK. Lembrando que aqui é seno de K vezes T. Agora eu estou achando para todos eles, né? E eu também posso achar os termos BK na mesma pegada. Não é A1, é AK, né? E aqui é BK. Trapézios, né, do cosseno de K vezes T, K vezes T. E agora eu vou encontrar os senos e os cossenos, né? Vou colocar aqui um A e aqui um B.
para ele imprimir todos eles, ambiente de execução, executar tudo. Ele reclamou de alguma coisa aqui. A não está definido, claro. É que agora eu tenho que inicializar o A. Né? Então, eu vou dizer que A... Vamos ver se só isso dá certo. Senão eu tenho que inicializar de forma melhor. Não adianta. np. Ele quer saber já pelo menos o tamanho de A. Né? Aí eu vou dizer que A ele tem o valor de 3. Né? E B também. Né? Eu poderia colocar tudo como zero por enquanto, né? Zeros, né? np.zeros. Então ele inicializa com o valor de zero e depois coloca o valor que tem que colocar. Ele só não gosta de não saber o quanto que ele vale antes, né? Então ele diz que o primeiro vale none, claro, porque a gente não calcula para o seno o primeiro termo, né? O termo zero não existe para o seno. Aqui tem um valor constante nessa nossa função, né? Um valor cosseno de 1. E o cosseno de 2. Eu vou fazer mais, eu vou fazer até um 5 aqui, ó. 5 e 5. Pronto. Agora eu tenho os valores de A e de B, né? O A é olhando lá, é o seno, e o B é o cosseno. Eu vou tentar reconstruir essa onda. Vou chamar reconstrução. Então, o mesmo for, né? Então, pegar um for lá de cima. Agora, a reconstrução é igual a reconstrução. A reconstrução tem que começar com 0. Vou ter que, da mesma maneira, eu vou ter que inicializar a reconstrução, senão não vai dar certo, né? Então, eu digo que reconstrução começa com 0. Depois a reconstrução é igual a 0, né? Mais o AK vezes o seno de KT mais o BK vezes o cosseno KT. Está com o primeiro aqui que vale 0, tá? Então, eu vou dizer aqui a 0, eu vou igual a 0. Depois eu posso ver ele de novo. Agora ele já substituiu por 0, senão ia dar problema aqui embaixo, né? Executa tudo, a gente ainda não fez o gráfico, né? É o gráfico que vai nos ajudar a ver. Seno não está definido, claro, porque é NP, né? Tudo é NP vezes. São vícios do MATLAB. Executa. Ele está reclamando alguma coisa aqui, ó. O A, vamos ver o que é o A. 5 por nada. Né? Então, mas é o AK. E o REC? O REC, eu não precisaria ter colocado isso aqui, era só REC igual a 0. Não, ele tem o tamanho de T, o sinal recuperado tem o tamanho de T. Então, np.zeros.len, ele tem o mesmo tamanho do T. Claro, tem o mesmo tamanho do T. Agora sim, agora eu achei o sinal recuperado e agora eu posso fazer o gráfico. Claro que ele vai ser aproximado, né? Ó, ele deu aproximadamente igual àquele lá. Eu vou colocar os dois gráficos aqui. Só tenho que ver o nome que eu chamei ele. Y. Olha aqui, ó, deu bastante parecido. Aqui no lugar desse 5 eu teria que colocar aí um 100. Né? Então vou colocar NN.
Mas já dá para acreditar que vai reconstruir o sinal. Tá, lá eu coloquei NN, tá? Então, aqui nesse último for, também NN. Vamos executar. Agora apareceu. Né? Aqui deu quase igual. Será que eu fiz? Será que eu comi bola aqui nesse negócio aqui? Vamos ver. Não, tem alguma coisinha aqui, ó, que não está fazendo ele bater em cima, mas ele tem que bater em cima. Nós erramos alguma coisinha. Ele tem a intenção, né, de chegar em cima, mas ele não chega. Pode ver que o formato está parecido tudo. Então vamos ver aonde que possa ter sido comido bola. Vezes o seno, vezes o cosseno, A e B. A é vezes o seno, A é o seno. Então, A é o seno, B é o cosseno, recuperado começa com 0. Eu vou colocar uma função conhecida aqui para ver se eu me enganei em alguma coisa. Mais np ponto cosseno de 3 vezes t. Aqui eu vou colocar 10 vezes e aqui eu vou colocar 5 vezes. Tem essa onda, eu vou ter que recuperar exatamente essa onda. Ele não recuperou exatamente, né? Nós podemos ver que a onda azul, ela não está igualzinha. Bom, eu acho que o meu problema foi o período que eu falei aqui, ó. Eu vou fazer até um período, até 2 vezes π ou até 4 vezes π, 4. Meu problema estava aqui, ó. É que eu não fiz um período inteiro, esse que era o problema. Ah, agora deu uma em cima da outra, ó. O meu problema é que eu não tinha feito um período inteiro, tá? Agora eu vou tentar fazer a mesma onda. Tentar não, vamos fazer a mesma onda, né? Vou fazer aquela onda seno. Y para y maior que 0,5 igual a 10. Menor que menos 0,5 igual a 5. Igual a menos 10. Aqui deu praticamente uma onda quadrada agora, né? E vocês conseguem perceber que uma ficou em cima da outra. A original e a reconstruída. Claro que a gente fez para bastante, né? A gente fez para 100. Né? Vamos fazer para menos? Vamos fazer só para uns 10? E daí ela vai ficar mais aproximada. Aqui ela ficou mais aproximada, mas já ficou legal. A gente já descobriu que uma onda periódica, ela pode ser escrita por uma soma de senos e cossenos, né? E daí, obviamente, você só vai pegar as maiores amplitudes, né? Eu vou fazer um gráfico de A e de B, acho que isso que interessa bastante. Vou colocar aqui NN,A. Das componentes seno e das cossenos. Talvez o A... Vamos ver qual que é o tamanho de A. Tem 10. E o NN tem 10. 10 e 10. Executar tudo para ver se ele faz. Esse danado ele poderia fazer, ó, porque o NN, se eu segurar aqui em cima, tem 10. E o A tem 10 também. Então, eu vou fazer NN 2 pontos.
Talvez eu tenha que fazer transposto, tá? Às vezes ele só aceita em formato de linha, não de coluna. Não tem transposto? Já vamos descobrir. Ó, NN vai aparecer. Ah, NN é o número 10, mas Ângelo, você é um cabeçudo. Então agora você vai ter que... Eu vou chamar aqui de KK. KK igual a... np.arrange. Aqui vai ir de 0 até NN, né? É claro que ele vai ir de 1 em 1 se eu não colocar nada. Agora eu vou ver o que deu o KK aqui. Ó. Quero executar a linha de cima para depois executar de baixo. Ele foi até 9. Exato, de 0 até 9. É isso aí, de 0 até 9. Agora eu vou fazer o gráfico dos valores, né? 0 até 9. E dos componentes da onda seno. E depois da onda cosseno. Cosseno não tem nada, só tem seno. Né? Nessa aqui, nessa onda quadrada, né? Eu vou colocar um cosseno somando lá, só para ver se não é golpe, né? Então, eu vou escrever aqui y igual a y mais 2 vezes cosseno de 7 vezes t. Executa tudo. É NP cosseno. Daí fica a onda quadrada mais essa cosseno. Agora é a quadrada mais a cosseno que eu inventei. E agora, ó, e de fato apareceu aqui uma sétima aqui, ó. Legal, legal. Vamos só colocar uns labels aí que fica bom. Igual seno cosseno. Legend plt.grid. Agora eu consigo ver, né, o quanto de seno eu tenho e quanto de cosseno. De repente, interessante para mim é só esse modo de vibração, né? Entenda isso como se fosse vibração, que tem maior amplitude. Não preciso de todas as componentes, só me interessa a componente de maior força. E veja que por esse gráfico aqui eu não consigo entender quantos senos e quantos cossenos tem aqui. Mas aqui eu consigo ver, ó, tem quantos senos? 1, 2, 3, 4, 5 senos e um cosseno. Poderia ter muito mais, né? Se eu faço NN igual a 100, se eu coloco o infinito, que seria o ideal, aí eu chego bem certo em cima da onda, né? E aqui eu tenho todos os senos e cossenos que compõem a onda. Guilherme, João, Ian. Por que ela vibra bem mais aqui no começo? Oi? Por que ela tem uma intensidade maior de vibração no começo? Porque as vibrações em baixa frequência que são mais presentes. Quer ver eu colocar uma em alta frequência agora? Esse cosseno aqui, ó, eu vou colocar ele na frequência de... Vamos ver até quanto que vai a medição aqui? Até 100, vou colocar ele na frequência de 60. É que a gente não aplicou nenhuma fórmula em si, daí imaginei que seria algo contínuo, sabe? Olha aqui, ó, agora aumentou a frequência aqui, né? Vou colocar mais pontos aqui, porque 10.000 pontos. E agora você vai ver que apareceu aqui no 60 uma frequência do cosseno. João, como é que tá aí? Entendendo? Tá sim, professor, tá tranquilo. Tranquilo, Guilherme também?
Ô, professor, volta ali no seno só para eu ver ali em cima onde tem a frequência do seno. Porque daí tu botou uma frequência no cosseno de 60, aí deu só uma amplitude ali no... Eu vou tirar essas duas aqui, ó. Vou tirar essas duas que vai ficar bem mais fácil para você entender. Agora sim, agora vai só aparecer uma no 10, uma no 1, né? E outra no 60. Ah, tá, era porque tu tinha aplicado aquelas condições para ser uma onda quadrada. Uma onda quadrada, tá, entendi, sim. Beleza. Mas acho que assim é muito mais didático, sem dúvida. Eu vou estar compartilhando isso agora com vocês aqui, só vamos dar o nome aqui, né? Então, como é que eu chamo isso aqui? Projeção? Projeção de funções no seno e no cosseno. De funções periódicas. O professor, não é com isso aí que eles fazem aqueles... Por exemplo, tem aqueles desenhos que eles fazem, tem um monte de círculo, assim, é com isso? É com isso aí. Sim, é com isso aí. Transformado em Fourier, é isso que você deve ter visto no YouTube já. Você pode desenhar qualquer coisa com esse monte de círculos aí. Você está vendo coisa boa no YouTube se você viu isso aí. Não vê só porcaria. Gostei de ver. Às vezes aparece, né? Você tem que ver as coisas boas, né? Às vezes. Aquele Blue... É Three Blue, One Brown lá, aquele isso. Canal. Sim. É fabuloso aquilo lá, fabuloso. Sim. Cara, eu vejo a maioria lá mesmo. Eu mandei aqui no WhatsApp, né? Vou mandar de novo, parece que o título está errado. Foi como um title, talvez porque não estava salvo ainda. Mas vai o link de qualquer forma. Então, vou colocar de novo. E se for como um title, é porque é isso mesmo. É isso mesmo. Mas vocês clicam aí em cima, daí já conseguem fazer uma cópia, né? Na medida do possível, não mexam nesse mesmo se tiverem acesso, porque senão podem ferrar com tudo o meu arquivo aí. Façam uma cópia e printem em cima. Meus caros, compartilhado, né? Tá para mexer. Tá compartilhado. Compartilhado. Um abraço aí para vocês aí, até amanhã. Vocês não têm tarefa nenhuma de hoje para amanhã. Só vão pensando num bom exercício de apresentação já, tá? De preferência que tenha a ver com as matérias que vocês estão fazendo, daí já mata 2 coelhos, né? Pega alguma coisa que envolva térmicas, ou que envolva, sei lá, né? Física, né? E quanto mais que dê para pegar 2 matérias numa só, até para aprender melhor a outra matéria e essa também, né? É muito bom. Tchau. Beleza, professor. Boa semana. Beleza. Até amanhã. Até amanhã, né? Eu achei que era quarta.